Nós estamos falando das invenções descobertas. É impossível a gente fazer uma relação de quais as invenções que foram primeiras e que chegaram depois. Porque é muita distância, você não consegue fazer isso inicialmente. Depois nós vamos tentar fazer uma sequência lógica. Mas agora nós vamos fazer alguns pedaços para mostrar as invenções importantes para o homem, importantes para o planeta e que melhorou a vida das pessoas. E que depois foi mudado o caminho, mudado o ramo, mudado o destino desses inventos. Então, os chineses inventaram a pólvora. Foi um grande movimento. Foi uma revolução no mundo. Porque aí, através da pólvora, houve as detonações. E com as detonações, o homem começou a fazer buraco nas paredes de pedras, através das detonações. Porque, se o homem não fizesse isso, imagine um homem tirando pedra a pedra da pedreira, com o escopo e o martelo, a marreta, ou qualquer instrumento, levaria milhões de anos para fazer as muralhas chinesas, porque são 25 mil metros de muralhas. Então, com a invenção da pólvora, houve detonações, uma só detonação cai 200 toneladas de pedra de todos os tamanhos, que ela depois foi modificando, para chegar até hoje, nós temos o concreto e o pó de pedra. Mas isso levou anos, não foi assim de uma hora para outra. Mas aí, eles utilizaram a pólvora para o bem, fazer túneis, cavar buracos enormes através das paredes, atravessar. Fizeram até no Canal da Mancha, que é a ligação da Inglaterra para a França, que para passar de embarcação são 2 ou 3 horas de viagem. O que aqueles homens fez? Cavou um buraco imenso, chegou no fundo do mar, cavou mais de 200 metros. E depois de 200 metros do fundo do mar, eles fizeram um túnel por debaixo do chão, porque tinha as detonações, ia detonando onde encontrava pedra, e quando não encontrava pedra, ia passando uma máquina que eles chamavam até de come-come, uma máquina imensa, que eu conheci o retrato dela através quando eu estudava francês, que a professora me mostrou. Então, eles conseguiram fazer um túnel debaixo da terra, que liga a França da Inglaterra a questão de segundo. Você veja o avanço do homem. O avanço foi fantástico, porque foi um invento formidável, foi um invento espetacular desse nível. Mas aí, mudou a ideia, mudou o caminho da invenção. O que é que o homem fez? Fez as armas de fogo, através da pólvora, fizeram arma de fogo. Aí, para quê? Para a destruição. Quer dizer, o negócio que era uma comunicação, pode ser só destruição. Então, a partir daí, foi um mal para a humanidade. O que apareceu as guerras no passado era homem a homem, flecha, arco, etc. Passou a ser guerra de arma de fogo. Aí inventaram as pistolas, os mosquetões, foram as primeiras armas de guerra. Depois veio os canhões, e aí surgiram infinidade de armas de fogo potentes, pistolas de longo alcance, fuzis de longo alcance. Hoje o homem chega daqui do chão, derruba uma aeronave a distância de 10 metros com um fuzil. Você veja que força tem para a destruição. Do chão você derrubou o avião lá em cima. Por quê? Em função da pólvora que foi inventada pelos chineses. Mas ele nem tinha essa ideia. Ele nem imaginava que se fosse fazer isso da sua invenção. Mas foi feito. E aí a destruição foi total. As guerras passou a ser... Deixou de ser homem para ser com armas fortíssimas. E hoje você chega numa guerra, com a metralhadora mata 100 pessoas em 1 minuto, 1 segundo. Você veja quanto foi o mal causado pela invenção da pólvora, que não era esse o objetivo. Mas o homem que quis, o homem que muda as coisas, o homem tem o pensamento de mudar para o mal. Porque Deus deixou o homem na terra para ele optar o bem ou o mal. Quando ele opta para o bem, é para o bem da humanidade. Mas quando ele opta para o mal, é para o mal da humanidade. E aí, foi bom a invenção da pólvora? Foi. Por um lado, do outro lado, não foi por nada agradável. Porque hoje você chega, destrói a aeronave a 10 mil metros de altura com uma arma de fogo. Então, a gente não pode ter mais sequência nas coisas, porque é impossível você fazer uma sequência dessas invenções. Mas a gente já deu a ideia do que foi a invenção que partiu
para a destruição. Santos Dumont inventou o avião. Isso a gente falará por mais tempo. Mas ele ficou zangado, ficou aborrecido, morreu apaixonado porque ele viu a sua invenção servindo para a destruição na Segunda Guerra Mundial, através da aviação. Quer dizer, o avião não foi inventado para isso, mas posteriormente foi usado para isso. Então a gente vê, o que foi inventado para o bem-estar foi também feito para a destruição. É impossível a gente falar em sequência de tudo isso aí. Vamos falar em cada tipo de invenção, cada tipo de descoberta que o inventor.